consultoria de negociação, né? Então, ele era um cara que gostava muito de ajudar os outros a evoluir, e esse livro ele foi publicado em 1959, só que ele é um livro atemporal, porque até hoje mesmo a gente consegue usar as técnicas deles, certo? Então, o método fala o seguinte, ó, o livro apresenta prática para expandir a mentalidade e alcançar grandes conquistas, né? Então, essa parte aqui, vamos fazer um pouquinho aqui, falando sobre o seguinte, ó, o sucesso não depende apenas de inteligência, gente. Ele nasce da forma como pensamos e agimos. Então, poxa, eu não tenho inteligência suficiente, não vou conseguir, então isso já te bloqueia. Às vezes você pode não ter aquela experiência do outro, não ter a maturidade do outro, mas se você tiver um pensamento grande, você consegue chegar nos seus objetivos, tá? Aqui são alguns passos que a gente vai passar aqui rapidamente, mas fala sobre acredite no sucesso, livre-se da desculpite. O que é isso? Vamos ver. Pense em sonho grande, gerencie seu ambiente, hábito da ação, ter o hábito de ter ação, né? Transforme derrotas em vitórias. Como eu falei, hoje aqui estão os ganhadores, mas outros não ganharam, né? Mas quem não ganhou? Vamos transformar essa derrota em vitória, né? Pensar como líder, a importância da autoimagem e estabeleça metas claras, tá? Então, deixa eu falar um pouquinho de cada ponto desse aí. Então, o primeiro ponto é acredite no sucesso. Então, muitas vezes eu entrei numa empresa, que nem até no livro tem uma história falando de um vendedor que ele tinha um potencial muito grande para vender e ele não conseguia desenvolver, porque ele achava que não tinha a experiência necessária, a inteligência necessária. E aí o autor fala que depois que ele mudou o pensamento dele e começou a acreditar mais nele, ele conseguiu mudar seus números. Então tudo começa na sua cabeça, tudo começa naquilo que você acredita. Se você acredita, você consegue, né? Então fala, o primeiro passo para conquistar grandes objetivos é o quê? É dar o primeiro passo, né? Então muitas vezes a gente fica amarrado, depois, será que eu vou, será que eu não vou? Será que eu ligo para aquele cliente? Será que ele vai querer me atender? Então basta você, eu costumo dizer que você 50% sim, 50% não, né? Então o não você já tem, vamos buscar o sim, né? Ou que não o pessoal busca, né? Pois eu estou com vergonha, vamos buscar lá a humilhação, né? Você entendeu? Então, ó, pensamentos positivos constroem confiança. Se você entra na linha ou atende um cliente confiante, você passa essa confiança porque você está com um pensamento positivo que vai dar certo, né? Então, o tamanho do sucesso depende do tamanho da sua crença. Eu costumo dizer que o vendedor ele tem que ser primeiro comprador. Se você não compra a ideia, você não vende. Porque você tem que se convencer primeiro. Eu estando convencido, eu consigo convencer o cliente. Se eu for sem confiança, esquece. Dificilmente você consegue fazer alguma coisa, né? Então, quem acredita, age com mais coragem e persistência. Certo? Então, acredite que vai dar certo e a gente consegue chegar nos objetivos, né? Então, limite da desculpite. O que é isso? É um termo que o próprio autor criou ali, né? Na verdade, é um termo criado, né? Hoje você não existe ele no dicionário, se quiser, mas ele trata disso como uma doença, ou um hábito de dar desculpas constantes para justificar o quê? Fracassos, falta de ação ou acomodação, né? Então fala assim que envolve a criação de álibis e justificativos para não assumir responsabilidades, né? Então levando a estagnação e perda de oportunidades. Aí fala, o hábito de dar desculpas para nossas ações em sucessos, né? Então não culpe a falta de sorte, talento ou inteligência. Então muitas vezes fala assim, poxa, eu não consegui porque não tive sorte, não consegui porque eu tive oportunidade. Mas se você tiver um pensamento grande, você consegue encontrar soluções que você não estava vendo antes, né? E aqui, assuma a responsabilidade pelos resultados, quer seja positivo ou não, porque se não for tão positivo, você aprende com aquilo. Eu tenho uma frase que eu costumo dizer, o pessoal até acha difícil lembrar depois, que fala assim, hoje está melhor do que ontem e nem tão bom quanto estará amanhã. Hoje está melhor do que ontem e nem tão bom quanto estará amanhã. Por quê? A gente cresce 1% melhor a cada dia, né? Mesmo que ontem não foi tão bom, mas eu aprendi uma experiência com aquilo. Se foi bom, eu fiquei feliz e me motivou, né? Então pense e sonhe grande, né? Então aqui, pensar e sonhar grande significa adotar uma mentalidade ambiciosa e ilimitada, né? Então, acreditando que você é capaz de alcançar objetivos muito maiores que imagina. Então, sonhar pequeno custa o mesmo que sonhar grande. Para que eu vou sonhar pequeno? Olha lá. Sonhar grande custa o mesmo que sonhar pequeno. Então estimule sua criatividade para encontrar novas soluções. Às vezes o caminho não está dando certo, às vezes até é bom, porque evolui você para você criar ideias, ter criatividade para dar solução.
entendeu? Estabeleça metas altas e desafiadoras para você. Não se acomode com aquilo. Se receber uma meta alta, vai para cima, né? Aqui, ó, gerencie seu ambiente, né? Evite estar com pessoas tóxicas, né? Ande com pessoas positivas e inspiradoras, né? Pessoas que pensam para frente, né? Que não fica, em vez de falar de pessoas, vamos falar de soluções, em vez de ficar falando do outro, vamos falar de ideias, né? Evite influências que limitem o seu crescimento. Às vezes o vendedor fala, cara, minha meta é 100 mil, mas esse mês eu vou botar 200. Cara, você está ficando louco, 200, você não chegou nem nos 50. Não, eu vou. Então, quer dizer, a pessoa está te limitando. Só você pode colocar limite em você mesmo. Você entendeu? Aqui, ó, hábito da ação, né? Então, ideias só geram valor quando colocadas em prática, né? Então, haja com entusiasmo todos os dias. Às vezes isso aqui é difícil, mas todo mundo precisa saber do nosso problema, né? O importante é que a gente está bem com aquela pessoa que a gente está tratando naquele dia, né? Pequenas ações consistentes levam a grandes conquistas, que é aquele tal do 1% ao dia, né? 1% melhor a cada dia, né? Então, transforme derrotas em vitórias. Como? Né? Fracassos são lições, não barreiras, né? Aí fala aqui, analise erros e extrai aprendizados. Persistência é o segredo da vitória. Tem uma frase que eu já li que eu achei muito interessante, fala assim: o fracasso não é capaz de enfrentar a persistência. O fracasso não é capaz de enfrentar a persistência, porque se eu falei hoje, eu perdi a batalha, mas não a guerra. Eu vou continuar e vou chegar onde eu quero chegar, porque ó, começa tudo aqui na nossa mente, tá? Então pense como líder. Muitas vezes você não é um líder aqui, você é um liderado, mas você é um pai, você é uma mãe, você é um líder da sua comunidade, muitas vezes, né, da sua religião lá. Então, você tem que pensar como líder como? Buscando ser responsável por aquele seu ecossistema, seu ambiente ali, ser proativo, está vendo alguma coisa, pô, vai lá, toma uma atitude, vamos ajudar. Não tem nada a ver comigo, mas só o fato de você estar ajudando o próximo, é aquela coisa que a própria Bíblia fala, né? A melhor em dar do que receber, a gente fica feliz, né? Então, seja respeitoso com todos, independente se é seu subordinado, se é seu filho, se é seu esposo, né? Isso é uma característica de líder, por quê? Liderança começa com mentalidade e atitudes, certo? Aqui nós estamos finalizando. A importância da autoimagem. Gente, eu trabalho no telefone, então para mim tanto faz, se for de pijama, se for normal, o cara nem está me vendo, tal, né? Ou até mesmo quem está no balcão, eu estou no balcão, o cara nem está me vendo se eu estou de shorts aqui, ou se eu estou de calça, né? Eu sei que a empresa muitas vezes tem um padrão, né? Tem até um uniforme que eu vejo aí, que é muito bonito, inclusive, mas isso na vida, né? Se a gente está bem assiado, a gente ganha confiança, a gente se sente mais confiante, né? Então, ó, o que você acredita sobre si mesmo define seus limites. Isso, a postura, quando você está com a postura ereta, você acaba falando com mais confiança, você acaba transmitindo mais confiança para a pessoa, né? Então, cultivar uma imagem positiva para liberar o seu potencial, né? Você consegue muito mais se você estiver seguro. E finalizando aqui, estabeleça metas claras. Então, metas guiam o crescimento e mantém o foco. Se eu vou viajar, eu vou para São Paulo. Tá, mas eu vou de ônibus, eu vou de carro. Metas claras, deixa claro. Eu vou ficar em que hotel? Qual é o meu objetivo chegando lá? Ah, eu quero comprar uma casa um dia, mas 2 quartos, 3 quartos, né? Ah, eu vou comprar como? Eu vou guardar quanto por mês? Então, seja claro nos seus objetivos. Faça com que você consiga colocar isso no papel, para você ver os passos e ver sua evolução, entendeu? E definir objetivos ambiciosos e trabalhar para alcançá-los. Então, se eu tenho uma casa num bairro humilde, por que eu não posso ter um bairro melhor? Se eu tenho um carro popular, por que eu não posso ter um de luxo? Né? É claro que hoje em dia a ambição é muito vista como ganância. E não, ganância é ruim, que é você querer que o outro tem que ele não tenha. A ambição de querer ter o melhor para nós, para a nossa família. Né? Então seja ambicioso. Né? Então o resumo da jornada aqui é o quê? Crença, ação e persistência. Crença, ação e persistência gera o quê? Sucesso. Livre-se das desculpas e ambientes negativos, a tal da desculpite. Deu errado? Pô, onde será que eu errei? Não vou culpar o outro. Né? Desenvolva liderança e visão positiva. Na sua casa, no seu trabalho, mas que você não seja líder, você pode ser líder nas atitudes. Né? O sucesso começa